Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para novas notificações, assim quando tiver um vídeo novo, você vai receber essa informação. Esse vídeo faz parte da playlist Questões de Concursos de Biblioteconomia, é a questão 22 e vai tratar sobre a ABNT, especificamente a NBR 6023. Para responder essa questão, a gente usou a ABNT NBR 6023, que trata de informação e documentação, referências e elaboração. Essa questão caiu na Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso e a banca foi a FGV. Vamos para o enunciado da questão. As opções a seguir descrevem e enumeram, segundo a NBR 6023 da ABNT, algumas funções dos elementos essenciais de uma referência, à exceção de uma. Né? Então, quando a gente fala de elementos essenciais, a gente está falando de uma boa parte da norma 6023 da ABNT, né? A NBR. Por quê? Porque em cada exemplo, né, de algum tipo de documento lá dentro da norma, vai falar o que é para ser colocado nos elementos essenciais, assim como a sua descrição. Então, os elementos essenciais estão numa boa parte dessa norma. E ainda aqui, nessa questão, existe um agravante, né? Que é a exceção de uma. Ou seja, a banca está pedindo que você assinale a alternativa errada. E quando a gente assinala quando se faz o pedido para fazer uma alternativa, assinalar uma alternativa errada, a gente pode se confundir, né? Ler uma sentença e achar que está verdadeira e assinar, e acabar errando a questão. Então, precisa também ter essa atenção de que a gente precisa achar a questão errada, né? Então, a gente tem 4 alternativas aqui nessa questão, 3 estão certas e uma está errada. Então, a gente tem que identificar qual é a errada. Vamos ler as 4 alternativas. Alternativa A. Devem refletir os dados do documento referenciado, em sequência padronizada. Isso falando sobre elementos essenciais. Continuando, esclarecem, na alternativa B, esclarecem o título do documento de acordo com o conteúdo apresentado. A alternativa C, estão vinculadas ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. E a alternativa D, podem não ser suficientes para melhorar a caracterização do documento. Então, eu vou trazer aqui no balão o que veio primeiro na norma, né, na sequência ali da norma, e aí a gente vai respondendo essas sentenças, ok? Lá no item 4 da norma, onde se falam sobre elementos de referência, no item 4.1, a gente tem aí a descrição do que seriam elementos essenciais, né? E o que seriam elementos essenciais? Vamos ler. São as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. Aqui no final dessa descrição, a gente consegue identificar na alternativa C. Estão vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. Essa sentença está certa, mas aqui a gente quer errada. Por isso, a gente risca a alternativa C. Continuando, aí a gente vai falar um pouquinho agora dos itens 6 e item 7, né? Item 6, que são as regras gerais de apresentação. O que fala o item 6.5 sobre elementos essenciais? Os elementos essenciais devem refletir os dados do documento referenciado. Informações acrescidas devem seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado. Essa primeira frase do item 6.5 uma parte está na alternativa A, que devem refletir os documentos, os dados, devem refletir os dados do documento referenciado. E aí fala, continuando essa frase, em sequência padronizada. Quando a gente vai para o item 7,
que tem os modelos de referência, e numa explicação aqui para livros já se tem uma padronização, que, por exemplo, aqui o item do livro, que é o 7.1.1, os elementos essenciais para livros ou folhetos são autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e data de publicação. Então, existe aí uma sequência padronizada para fazer a referência, para elaborar a referência. Então, essa alternativa A também é uma alternativa correta, mas aqui a gente tem que eliminar porque a gente está à procura da errada. E aí, eu trago no próximo balão 3 exemplos de referência, onde a gente tem um exemplo de livros, que é bem comum, né? Que a gente costuma, quando a gente faz referências, fazer referências de livros. Um segundo exemplo, que é uma referência de patente. E o terceiro exemplo, que é uma referência de partitura. Se vocês repararem, todas essas referências têm o título de elemento essencial, e eles estão em destaque. Mas a gente consegue ainda identificar o conteúdo dele, né? Então, quando a gente está fazendo uma referência de livro, quando a gente já está acostumado e habituado a fazer uma referência de livro, a gente sabe que tem que procurar o local, a edição, né? Então, a gente já tem uma noção que o primeiro ali a gente consegue identificar o conteúdo apresentado, que seja livro. Já o segundo, que não é uma referência que a gente costuma fazer, né? Que seria de uma patente, a gente tem a questão do depositante, da concessão, que representam algumas características da patente. E o último de partitura, que lá no final da referência a gente coloca uma partitura. Então, a alternativa B, que tem como sentença esclarecem o título do documento de acordo com o conteúdo apresentado, a gente consegue ver aqui nesses exemplos de referência. Então, a alternativa B também é uma alternativa certa, né? E aí a gente precisa eliminar. Já a alternativa D, né, a sentença D, está dizendo assim: podem não ser suficientes para melhorar a caracterização do documento. E essa é a alternativa errada. Porque o que a norma ela propõe? Que a gente consiga identificar o que a gente está ali referenciando, né? Então, aqui diz ao contrário, que não são suficientes. Então, por isso, essa é a questão errada, que é a que a gente precisa assinalar, né? Que é a alternativa D. Tipos de questões que tem que assinalar a errada é complicada para vocês? É difícil? Tem alguma dificuldade? Eu tinha muita dificuldade, né? Quando eu assinalava questões assim, porque às vezes eu li uma sentença e já achava que era certa, então tem que prestar muita atenção. Uma outra pergunta que eu queria fazer, né? O pessoal que está assistindo os vídeos já faz há muito tempo, estuda há muito tempo para concurso. Quanto tempo vocês já estão estudando para concurso? Tem algum assunto aqui ainda de concurso que não foi colocado que vocês acham interessante que a gente coloque? A gente está seguindo uma sequência aí dessa prova, né? E outra pergunta, algum outro assunto, né? Já que aqui é um canal de compartilhar conhecimento, compartilhar biblioteconomia, a ciência da informação e as áreas correlatas, o que vocês querem ver além de questões de concurso aqui no canal? Eu fico aí com esse pedido para vocês colocarem para a gente ver o que a gente pode estar melhorando aqui no canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!